Então, tudo que a gente fez para a função de duas variáveis, a gente vai estender para 3, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, uma função w igual f de x, y, z, quem que vai ser? Posso colocar a derivada parcial da f em relação a x, derivada parcial da f em relação a y, e a derivada parcial da f em relação a z, tá? No ponto x, y, z. Então, na hora que aparece dessa forma, essas variáveis x, y e z são variáveis independentes. E a w é a variável dependente, tá? Bom, a definição, por exemplo, da derivada parcial da f em relação a x, num ponto x0, y0. Ela vai ser a mesma. Vou fazer o quê? Fixar x0, y0, z0, né? Estou esquecendo aqui de pôr o z0. Tem que apagar aqui que não vai caber. Ó. x0, y0, z0, né? Tem 3 componentes. Então, quando eu derivo em relação a x, as outras duas se comportam como constante. Então, vai ficar a f de x0 mais h, y0, z0, menos a f de x0, y0, z0 sobre h. Então, faço o quê? Faço uma variação na primeira componente, que nem eu fiz anteriormente, né? Só que eram duas variáveis, aqui são 3. Ó, calcular em relação a y, mesma coisa. x0, y0, z0. Limite, quando k tende a 0, de f, agora eu vou fixar a primeira e a terceira. y0 mais k, z0, menos f, x0, y0, z0, sobre k. Tá vendo? A definição é a mesma. E agora, eu tenho mais um componente. Vou fazer a mesma coisa para k. Para z, desculpa. drom f, drom z. Ponto x0, y0, z0. Esse limite, como que eu uso aqui? KL, eu vou colocar aqui L tendendo a 0, de f de x0, y0, z0 mais L. Então, observa aqui, a variação é só no z, x e y são constantes, né? Igual a x0, y0, menos f de x0, y0, z0, sobre L. Então, se o limite existe, essa é a derivada parcial. E como que fica para calcular, né? Então, aqui, eu só não coloquei em relação a z, em relação a x e a y, a gente já tem as notações. A derivada parcial da f em relação a z pode ser assim, pode ser fz, pode ser dz de f. A gente usa mais essas duas primeiras, tá? D3 de f. Então, essas notações para a derivada parcial em relação a z. Tá? Então, não é difícil de calcular, né? A gente acaba só trabalhando mais com essas duas notações, fica mais fácil, né? Mas essas outras também podem ser usadas. Bom, e aí, como que a gente calcula? Determinar as derivadas parciais de f de x, y, z igual lá z e de x, y, por exemplo, né? A regrinha é a mesma. Em qual sentido? Se eu for derivar f em relação a x, então,
y e z são constantes. Ah, mas no anterior o y e o z não era constante, o z estava dependendo de x e y. Aqui são situações diferentes, né? Ó, a f aqui de 3 variáveis, então x, y e z são variáveis independentes, nenhuma delas depende da outra. Nesse exemplo que a gente tinha feito aqui da derivação implícita, tá? O z é uma função que dependeria de x e y. Tá? Então aqui no fundo a gente tem uma função de 2 variáveis, não de 3. Né? Essa aqui depende de x e y. Aparece 3 porque eu não consigo escrever ela explicitamente, isolar z nessa expressão. Tá? Aqui não, aqui quando a gente está trabalhando com 3 variáveis, as 3 variáveis são independentes. Então para eu derivar a f em relação a x, o y e o z são constantes. Então vamos lá. Derivado da f em relação a x, em xy, eu derivar a expressão. Derivado em relação a x, derrom f, derrom x, né, da expressão é z e de x vezes y. Bom, o z é constante. Estou derivando em relação a x. Isso aqui, derivado em relação a x, de e de x vezes y. Observa que aqui a exponencial depende de x e y. Então, bom, a derivada da exponencial é ela mesma. Então vai ficar e elevado a x vezes y vezes, agora a regra da cadeia, derivada em relação a x do produto x vezes y. Então, é a derivada da função aplicada, ou vezes, né, a derivada do argumento. Então, bom, essa derivada aqui, a derivada de x em relação a x é 1, y não depende de x, então ele funciona como constante. Vou fazer até mais um passo aqui. Vai ficar z e de x, y, opa, derrom x de x. Por quê? O y não depende de x, então ele é constante em relação a x. Essa derivada aqui, ó, isso aqui é derivada de x em relação a x. Então, essa derivada é yz e de x, y. A derivada da f em relação a y. Em relação a y, x, y, z. Deixa eu ver se eu esqueci do z aqui. Ah, sempre esqueço, né? A gente trabalha tanto com função de 2 variáveis, trabalha com 3 e acaba esquecendo. Tá faltando z, tá? São 3 variáveis. x, y, z. Então, bom, isso aqui é o que? Vou derivar em relação a y essa expressão, z e de x e y. A conta é a mesma. Bom, o z não depende, então ele sai da derivada. Derivada da exponencial é ela mesma, e x vezes y, né, vezes a regra da cadeia, a derivada em relação a y de x vezes y. Bom, de novo, agora x não depende de y, então x sai da derivada. A derivada de y em relação a y dá 1. Então, isso aqui vai ficar x, z e de xy. Derivada em relação a y. Ó, em relação a x, ficou y, z e de xy. Em relação a y, x, z e de xy. E a última, em relação a z, x, y, z. Isso aqui é derivada, e tá bom colocar em relação a quem que você está derivando, z e de xy. Bom, xy depende de z, o produto também não, e elevado a ela também não. Então a única coisa que depende de z é o próprio z. Essa parte aqui, ó, exponencial, isso aqui é tudo constante em relação a z. Então ela sai da derivada e de xy vezes a derivada de z em relação a z, que dá 1. Então isso aqui dá e de xy. Tá? Então observa como que é simples calcular, independente das variáveis. Claro que a gente pode ter mais variáveis? Pode. A gente pode ter 4, 5, 6, qualquer quantidade finita. Só que aí
como eu já tinha falado, a gente não usa mais XYZ, né? A gente usa X1, X2, X3, X4, Xn. Mas aqui no cálculo, se a gente entender o procedimento para duas variáveis, entende o restante, para 3, para 4, tá? Mas aqui a gente trabalha só com 2 e 3 variáveis, tá bom? Joia!